Como vocês podem ver, o ADM aqui não para. Eu disse pra vocês que iria ter review do primeiro episódio do Superman e Lois e a promessa tá cumprida. Mas eu só quero ressaltar do fundo do meu coração que isso só está acontecendo a pedido de vocês. Não porque Superman e Lois é uma série que não merece ser comentada. Pelo contrário, atualmente Superman e Lois é a melhor série de heróis do momento da CW, da DC, assim, na minha humilde opinião. Por mais que Flash seja o meu herói favorito, não tem como negar a diferença brutal de qualidade de uma série para outra. Tudo que eu for comentar nesse vídeo é só uma opinião também. Eu não posso chegar aqui e fazer uma análise crítica e aprofundada ainda, porque para começo de conversa é o primeiro episódio dessa temporada, então já fica um pouco complicado teorizar e explicar coisas. E também a história de Superman e Lois, por mais fantástica e incrível que seja, digo isso porque somente o final da segunda temporada deu uma humilhada, por assim dizer, nas últimas 5 temporadas de Flash, me dói dizer isso, né? Não só de Flash, né? Deu uma humilhada em vários finais de temporada, entre várias outras séries que a própria CW já fez de heróis. Superman e Lois tem uma qualidade diferenciada das demais séries da CW e eu não vejo problema em dizer isso. E esse episódio dá uma alfinetada grande nos fãs e na produção de The Flash, e nós vamos comentar também sobre isso. Mas no vídeo de hoje, então, vamos comentar tudo de bom, tudo de ruim e algumas prováveis teorias que podem acontecer ao longo dessa temporada. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente que dependendo do rendimento desse vídeo, eu vou continuar trazendo mais reviews de Superman e Lois, mas isso só vai depender de vocês, pessoal. E é por isso que eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, clicando nesse botãozinho vermelho maravilhoso. Não esquece de deixar o like no vídeo, que isso faz toda a diferença para mim, por mais que não pareça. E por fim, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. Eu não preciso relembrar que essa semana foi extremamente puxada, porque foi review de The Flash, review de Shazam e agora review de Superman e Lois, então o ADM tá praticamente detonado. Então, por favor, me ajuda com o seu like, tá ok? Obrigado. Se eu tenho algum arrependimento que envolve Superman e Lois, é de não ter feito um review sobre o final da segunda temporada. Muita gente me pediu naquela época, mas infelizmente não teve tempo de eu fazer isso. Seria um prazer estar gravando o vídeo toda hora e editando e trazendo aqui pra vocês, só que infelizmente não é possível. Pra vocês é fácil, que é só dar um clique no vídeo e assistir 10, 15, até 20 minutos, mas pra mim são horas de edição com qualquer tipo de conteúdo que eu venha trazer aqui pra vocês. E por mais que o final da segunda temporada de Superman e Lois tenha sido, não tem outra palavra que eu posso dizer, não sei, espetacular, tirando o único fator que eles afirmaram que Superman e Lois não se passa mais na Terra Prime e se passa em outra terra, o que eu achei que foi uma covardia e uma sacanagem da parte da CW, mas quem sou eu para reclamar disso? O final então praticamente foi maravilhoso e infelizmente não deu para comentar sobre. Em compensação a isso, como muita gente pediu para eu falar sobre esse começo de temporada, então vamos dizer que foi um começo de temporada muito bom. Só que quando eu digo que foi um começo de temporada muito bom, eu digo que podia ter sido um pouco melhor. Eu sei que a intenção desse primeiro episódio do Superman e Lois não era ter muita ação, ter muita briga, explorar muito essa questão dos poderes do Superman como a gente gosta de ver. Na verdade, nós vimos alguns conflitos acontecendo, principalmente o fato de que no começo do episódio a Lois estava preocupada, mas muito feliz de estar grávida e ter mais um filho ou possivelmente uma filha. E a gente viu que no começo o Clark aparentava estar um pouco indeciso se isso daí era bom ou não, porque afinal de contas ia ser mais uma criança para ter que esconder o segredo de ter poderes por ser filho do Superman, mais uma pessoa para receber treinamento, mais uma criança para eles cuidarem em meio aos outros problemas familiares que ele já tem. Então eu até entendo um pouco o lado do Clark em ver isso como uma bola de neve gigante. Mas eu confesso pra vocês que eu acharia muito interessante eles terem uma filhinha agora ao invés de um filho. E antes de eu prosseguir com essa história da gravidez, que aparentemente não vai mais acontecer na série pelo que a gente entendeu nesse final de episódio, vamos falar da diferença brutal, grotesca e gigantesca, por assim dizer, de qualidade de colocar o arco da Lois Lane estar grávida para o arco da Iris estar grávida em The Flash. Cara, eu como um fã de The Flash principalmente, eu fico muito chateado de ver que até mesmo um episódio mediano para o nível de Superman e Lois,
ele conseguiu fazer o arco da falsa ou fake, ou não sei como é que eles vão aprofundar isso, gravidez da Lois, muito melhor do que o que nós estávamos esperando há não sei quantos mil anos em The Flash, que era a gravidez da Iris com a Nora Allen. Tipo, literalmente no episódio de The Flash, a Keone só chega e fala: parabéns, você está grávida. E nesse episódio a gente vê todo um conflito do apoio da Lana para cima da Lois, do apoio do John para cima do Clark, dos pontos de vista diferentes, porque para Lois isso seria muito uma bênção, poder criar mais um filho e tudo mais. E para a questão do Clark, isso seria incrível, mas teria seus problemas. Isso ficou nítido pela reação inicial dele no início do episódio. O que só me prova uma coisa: as pessoas que estão escrevendo o roteiro e produzindo os Superman e Lois sabem exatamente o que estão fazendo, têm vontade de fazer aquilo com qualidade. E quantas pessoas que estão fazendo The Flash, escrevendo o roteiro, né, que no caso a Jesse F. Carson fez o roteiro naquele último episódio que saiu, que foi o pior episódio na história de The Flash, já até fiz vídeo sobre isso aqui no canal, então nem vou me aprofundar nessa questão. Dá pra ver que The Flash realmente largou mão de qualquer aprofundamento ou boa colocação de arco e adaptação e simplesmente joga a história como se fosse lixo no chão, por assim dizer. Uma coisa que eu gostei de ver nesse episódio de Superman e Lois foi a adaptação da mudança do ator do Jonathan, pessoal. Porque a gente viu que rolou alguns problemas com o ator, ele teve que se ausentar por questões de saúde, foi o que disseram, mas imagino que também deve ter tido alguns problemas nos bastidores. E a gente viu que o personagem dele se manteve, mas trocou o ator e já deu pra ver uma gigantesca mudança de personalidade. Porque essa versão do Jonathan que a gente tá vendo agora, eu senti que ele é um pouco mais maduro e mais humilde em alguns casos. E também foi muito legal de ver o Clark trabalhando no Gazeta, né, que é o jornal pequeno de Smallville, onde a Lois trabalha com a Christie, se eu não me engano. E agora que ele tá num ambiente em que as duas sabem que ele é o Superman, fica muito mais fácil o que poder escrever de notícia, o que não poder escrever de notícia, sair sem ter que dar desculpas esfarrapadas. Achei que isso foi bem interessante, eu espero de verdade que esse jornal realmente cresça. Um detalhe que eu percebi que eles focaram nesse episódio foi a questão de relacionamento bom e relacionamento que não tá tão bom. Porque a gente viu um conflito entre o Clark e a Lois, que foi uma coisa positiva por conta da gravidez. A gente finalmente viu a Lana e o Kyle assinando os papéis do divórcio e terminando de vez esse relacionamento. Enquanto isso, a gente viu o Kyle, né, que é o ex da Lana, tendo lá um certo romancezinho, um casinho com a Christie do Gazeta. E eu vou dizer pra vocês, pessoal, eu torci muito pra Christie não aparecer naquela cena da porta em que a Lana tava com o Kyle, porque deu pra ver como a Lana tava mexida, entendeu? Os dois estavam. Então, se a Lana visse que a Christie estava ali atrás, isso podia pegar mal para o jeito como ela vê o Kyle. Porque mesmo que o Kyle tenha traído ela e tudo mais, eles ainda são amigos, né? E é bom ver que eles vão manter esse equilíbrio positivo na vida deles e não vai ter nenhuma treta ou ignorância. E falando em ignorância, eu devo dizer que o ponto mais chatinho desse episódio, na minha opinião, foi o relacionamento do Jordan com a Sarah, porque no final da segunda temporada ela acabou descobrindo que ele é filho do Superman e que ele tem poderes. E a gente viu nesse começo de temporada que eles não estão mais em relacionamento, que ela só vê ele como um amigo no momento e que isso está fazendo muito mal pra ele e por conta disso ele vai tentar ignorar ela de vez em quando, sendo que ela já pediu que ela precisa de um tempo pra ele pra conseguir se adaptar com isso. Olha, sinceramente, eu shippava muito esse casal no começo da série, eu vi que teve toda uma turbulência no relacionamento deles e tudo mais, só que agora que ela já sabe tudo dele e ele sabe tudo dela, eu acho que assim, era um bom momento sim pra ou eles ficarem juntos ou encerrar de vez esse relacionamento. Essa lenga-lenga dele querer ignorar ela porque ele ainda sente o mesmo por ela e tudo mais, eu acho que não precisava mais ter isso. Eu acho que eles podiam não enrolar tanto nessa parte. E o repetitivo é o fato do General Lang chamar lá a filha do John pra ir no cinema e obviamente ele ia falar alguma coisa ou revelar que ele tava escondendo alguma coisa, um plano oculto porque ele realmente tinha convidado ela pra sair, mas no final das contas ela ficar chateada com ele, pra depois o pai dela cobrar ele, pra depois ele ter que se redimir com a filha. Como é que eu sabia que isso ia acontecer antes? Como é que eu sabia que isso ia acontecer antes mesmo de assistir tudo isso? Porque infelizmente isso daí entra naquela questão do roteiro meio repetitivo. Novamente dizendo, o episódio não foi ruim, mas eu achei ele mediano, e se não fosse algumas repetições, algumas enrolações, eu acho que ele teria sido bem melhor para um começo de temporada. E agora nós vamos tocar naquelas questões de mistério, porque nós vimos que um novo vilão foi apresentado nesse episódio, que é o Onomatopeia, né? E apesar de ele não ser um vilão do Superman em si, ele tá sendo adaptado agora na série, o poder dele é imitar sons da cidade, entre outras coisas, para conseguir enganar os inimigos dele. Eu sinceramente não sei muito bem qual vai ser o papel desse cara agora na série, tanto que a gente viu no final do episódio ele lá no covil daquele traficante que a Lois Lane se disfarçou de paciente
justamente para tentar descobrir por que o irmão daquela médica, que era o próprio John, no caso a duplicata do John dessa Terra, porque vale lembrar que o John não é dessa Terra, né? Ele é de uma outra Terra que a gente também desconhece, onde tinha uma versão malvada do Superman. E a Lois Lane então foi falar com aquela médica para tentar descobrir coisas sobre aquele traficante. E a gente viu no final do episódio que esse traficante aparece junto do vilão Onomatopeia. Eu vi algumas pessoas comentando o fato de que aquele treinador que fez a avaliação do Detran, do Jonathan, é o mesmo cara, esse traficante, que aparece no final do episódio. E olha só, pessoal, é evidente que não é o mesmo ator, entendeu? Então prestem mais atenção nas diferenças, que vocês vão perceber que não é a mesma pessoa. O treinador que fez o exame lá do Detran do Jonathan, ele só deixou de ser técnico, pelo que eu entendi, né? Ele não trabalha mais lá, ele trabalha agora no Detran. Esse cara que apareceu no final da série é o traficante que a Lois estava pesquisando sobre ele lá no começo do episódio, tá ok? E essa questão que a Lois Lane não está mais grávida por conta do telefonema que ela recebeu, dizendo que ela provavelmente está com algum problema de saúde, que ela vai ter que fazer alguns exames. Tem algumas teorias, inclusive alguns amigos meus e colegas lá do grupo da Legado Flash vieram falar que ela possivelmente vai pegar câncer e isso talvez possa se envolver com a questão do desaparecimento dela, né? Que aparentemente a Lois Lane vai ser raptada ou sequestrada e o Clark vai ficar desesperado para saber o que foi que aconteceu com ela e vai tentar solucionar isso. Falando rapidamente das cenas de ação, eu achei fantástica, não tendo o que reclamar. Superman e Lois sempre consegue fazer o que The Flash atualmente não consegue nem se esforçar um bocado, que são cenas de ações com CGI impecável. Também não vou dizer que é uma coisa cinematográfica, porque por mais que Superman e Lois tenha um orçamento de 100 milhões de dólares por temporada, ainda é uma série. Então, obviamente que eles também não vão fazer uma coisa magnífica assim, toda a cena de ação, e essa temporada tem tudo para ser uma das melhores temporadas de todas. Enfim, pessoal, praticamente o vídeo vai ficando por aqui. Esse começo de temporada eu dou nota 9, por assim dizer. Eu só não dou nota 10 porque eu achei que o episódio podia ter sido um pouquinho menos enrolado, mas nada que estrague de forma alguma. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou do episódio? Você não gostou do episódio? Você já tem teorias ou dúvidas sobre o que pode acontecer? Deixa nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, porque a continuação dos reviews dessa temporada depende do alcance desse vídeo, tá ok? Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo!